Deus continua abençoando meus preciosos irmãos e irmã, aonde você estiver, que a graça de Deus esteja sempre sobre cada um de vocês. Eu desejo as bênçãos de Deus para cada um de vocês, que o Senhor Jesus Cristo cura toda a tua enfermidade, conforme está escrito em Salmo 103, verso 3, eu sou o Senhor que perdoo vossos pecados e curo toda a vossas enfermidades, todas a vossa enfermidade. Para Deus não tem enfermidade grande nem enfermidade pequena. Enfermidade é enfermidade. E Deus é Deus. Ele liberta nós tanto das coisas pequenas como das coisas grandes. Tem um lugar na Bíblia, ali no livro dos Reis, que Israel lutou contra uma nação, mas lutou contra eles, parece que foi no vale, coisa assim, e venceu. Aí eles falaram, Israel venceu nós porque era dos vales. Mas se for lá no monte, nós guerrear com Israel, em cima dos montes, eles perdem. Vamos então marcar uma guerra com Israel em cima do monte. Aí marcaram a guerra com Israel em cima do monte. Israel venceu. E aí eles viram que o Deus de Israel dava vitória nos vales, dava vitória nos montes, dá vitória nas planícies. Deus dá vitória em todo lugar que nós estiver, seja no hospital, seja numa vida atribulada, complicada, uma vida que está no estágio de nervoso, em depressão. O Senhor Jesus Cristo, Ele é como o sol. Ele traz resplendor, Ele traz vida e Ele traz claridade para nós viver na sua luz. Na sua luz. Agora, o irmão Branham, ele viveu aqui na Terra dentro da terceira dimensão. Dentro da terceira dimensão. E ele disse, aqui do alto, a gente olha lá embaixo, onde estão as pessoas, a gente tem dó delas. Porque na mensagem arca, presta atenção no nome dessa mensagem, arca. Essa mensagem, ela vem no crente da Bíblia, a arca. Ele fala assim, há 3 dimensões para nós viver aqui. Porque em tudo é 7 dimensões. Mas que nós vivemos aqui é em 3, porque a 4ª já é onde estão as vozes, as imagens e as enfermidades, a 4ª dimensão. Já não é com nós, né? A 4ª dimensão já é para armazenar as imagens, armazenar as palavras, para que no trono branco a 4ª dimensão é aberta e será julgado as pessoas pela o que está dentro da 4ª dimensão. Ela é como se fosse uma gaveta que você guarda recibo. E um dia você tira aquele recibo para ver se você está devendo ou se você pagou. Mas o irmão Branham diz que nós vivemos em 3 dimensões. Humanismo, tempo e luz. Marca aí aonde você estiver. Se você não puder marcar com a caneta, você marca na mente. Vivemos em 3 dimensões aqui. O humanismo, que é a dimensão física. Tempo,
A segunda dimensão é o tempo. E a terceira dimensão é a luz. É aí que o irmão Branham vivia, na terceira dimensão. E é dali que ele olhava para baixo e via as pessoas na primeira dimensão, que é a dimensão humanismo, dimensão física. E ele falou, dá dó. Dá dó de ver as pessoas vivendo na primeira dimensão. Que ele vive na carne. Ele é controlado por emoção. Ele vive no estado humanismo, no estado da ambição, no estado da correria, de querer mais ou querer menos. Primeira dimensão, dá dó, disse o irmão. Dá dó das pessoas que vivem na primeira dimensão. E ele não consegue se desprender e subir para uma dimensão mais alta de vida. Então, se você vive na primeira dimensão, que é a dimensão física, aí você vai viver na carne. Você vai viver na carne. O apóstolo Paulo já chama assim, coisas natural, né? Ele fala, eu quando fui ter convosco, não pude falar convosco espiritualmente, mas tive que falar convosco coisas naturais. São coisas naturais e coisas espirituais. Coisas espirituais. Então a pessoa não consegue entrar em coisas espirituais. Ele só consegue conversar, perguntar, agir nas coisas materiais. Ele está dominado pela primeira dimensão e vive nela. Mombrana disse, dá dó. Dá dó quando você está na terceira dimensão e você olha para baixo e vê a pessoa da primeira dimensão. Vê ela se arrastando na carne. Vivendo presa, disse o Mombrana, ela está presa. E Deus criou nós para ser livre. Mas o homem vai o homem ser escravo. Disse isso o sábio Salomão. Deus fez o homem para ser livre, mas o homem escravo põe o outro à escravidão. Um homem, ele se torna senhor do outro homem e leva o outro homem à escravidão. Porque a escravidão é o homem que traz a escravidão. E isso é coisa da primeira dimensão. É coisa da primeira dimensão. Agora, se nós for ver a Arca de Noé, também que era separada em 3 andares, você vai encontrar que o andar primeiro estavam os animais que rastejavam. No segundo estavam as aves. No terceiro estava Noé e sua família. E ali você pode aplicar como 3 dimensões a Arca de Noé. Vivendo em 3 dimensões. A dimensão que rasteja, a dimensão que voa e a dimensão de filho de Deus, onde estava Noé, sua família. Ele estava no 3º andar. E dali que ele olhava lá embaixo, ele via os animais que rastejavam, os animais que o 2º andar era para as aves. Já voava, já tinha asa.
as aves. E a vida nossa é nem a arca de Noé. Cada um de nós somos a arca de Noé. Cada um de nós estamos se preparando para fugir da tribulação, como a arca de Noé passou por cima da tribulação e chegou ao outro lado da terra, sem perder sequer um ser, tudo salvo. Mas ali estava 3 andares, 3 dimensões. E o homem que vive na primeira dimensão não consegue se desprender, não consegue sair da primeira dimensão. Ele vive no estágio carnais. Ele entende tudo na carne e ele luta pela carne, que o apóstolo Paulo chega a falar: o seu Deus é o ventre. O apóstolo Paulo, eu creio que ele fala isso aos Coríntios. O seu Deus é o ventre. Essas pessoas que andam na carne, na primeira dimensão. As suas lutas, as suas percas de sono, as suas labutas, são todo para sustento do ventre. E em outro lugar o apóstolo Paulo disse: a vossa mesa sirva de laço. A vossa mesa sirva de laço. Aonde está essa armadilha? O apóstolo Paulo fala que a mesa é laço, laço é armadilha. Então a mesa se torna uma armadilha. As travessas de comida daqui e dali, às vezes faz mais mal do que bem. Certa comida que come, a pessoa fica obesa, ou ela sente mal, come comida gordurosa, top veia. Então, a mesa, que devia ser uma bênção, se torna um laço, se torna uma armadilha. Se torna uma armadilha. Mas Paulo também diz que Deus destruirá tanto a comida como o estômago. Deus destruirá. Deus destruirá. Agora, a segunda dimensão, que é a do tempo, é outra dimensão perigosa. A dimensão do tempo, que é a segunda. Que Salomão prega ela em Eclesiastes, capítulo 3. Salomão prega a segunda dimensão, falando: há tempo para tudo. Há tempo de abraçar e há tempo de afastar dos abraços. Há tempo de rir e há tempo de chorar. Então todas as coisas têm seu tempo. A vida não é só sorriso. A vida também tem parte dela que é choro, porque Salomão que disse que há tempo de chorar. Quando perde um ente querido, quando perde uma coisa que você precisa dela, há tempo de chorar. Aí vem Paulo e fala: ri com quem ri, chora com quem chora. Ri com quem ri e chorar com quem chora. Porque não tem jeito de um estar chorando e outro rindo. Porque o corpo de Cristo, quando um sofre, todos sofrem. Quando um ri, todo ri. Isso que o apóstolo Paulo fala: quando um ri, todo ri. Quando um chora, todo chora, ele está falando
com a noiva de Cristo que faz parte do corpo dele, que são membros do seu corpo. Porque aonde você encontra quando um sofre, todo sofre, quando um ri, tudo ri, então é o corpo. Porque se uma unha sua está inflamada, o corpo inteiro sente. Mas se o seu corpo está com saúde, todo o corpo seu está alegre, porque todos os membros estão sãos. Por isso que Moisés disse para Faraó, não deixa uma unha de Deus aqui no Egito. Deus não vai deixar uma unha dele aqui na terra. Deus vai levar tudo que é dele no arrebatamento. Deus vai fazer uma faxina. E todas as coisas que pertencem a ele levará embora. Aí que entra a tribulação. Deus é que nem aquele pedreiro que quando chega de tarde ele lava a colher de pedreiro, ele pega o prumo e ele põe todo dentro de uma caixa e leva embora. Assim está fazendo Deus. Toda a ferramenta que Deus usou, ele está encaixotando para levar embora. Porque o seu tempo aqui na terra está acabando. Seu trabalho aqui na terra está acabando. Então Deus está juntando as ferramentas. Porque a hora que o lavrador ajunta a ferramenta para ir para casa, é ao entardecer. Ao amanhecer, ele esparrama a ferramenta para o trabalho. Mas ao entardecer, ele ajunta a ferramenta, limpa, ele não encaixota, ele não guarda ela suja. Ele limpa, porque é hora de ir embora. Quem trabalhou na roça entende muito bem isso. Que quando chegava de tarde, o homem que estava carpinando, ele limpava bem a enxada e levava embora, porque outro dia ele ia usar ela, mas ele guardava ela limpa, ele nunca guardava ela suja. Porque hoje é tempo de limpeza. Hoje é tempo de limpeza. Limpeza do altar. O altar também está sendo limpo, porque ele tem que se tornar o altar do julgamento. O altar que é o altar da graça hoje, é o mesmo altar do julgamento, não é outro. A mesma mesa que você está almoçando, você recolhe todo o prato e você senta ali não para almoçar. Você senta ali com os papéis para acertar a conta, para ver quanto que você está devendo, para ver o que você tem que pagar. Você senta na mesa e estende os papéis de água, de força, para ver quanto você tem que pagar. Você soma, mas aquela mesa que você almoçou nela. Mas agora não é hora de almoço, agora é hora de reunir os papéis para acertar a conta. Mas não é outra mesa, nem outra cadeira. Simplesmente muda as ferramentas da mesa. Recolhe o prato e traz os papéis. Acabou a comida. Agora entrou a hora de acerto, de conta. E essa é a hora do acerto de conta. Porque, irmão, nós temos que ser sinceros. E sincero com nós mesmos. Que o tempo da safra já acabou. Quando a Ruth deita no pé de Boaz e cobre com o manto, tinha acabado a safra. A Ruth é noiva. Quando ela deita no pé de Boaz, a safra tinha acabado. Aí que ela cobriu com o manto de Boaz, que ela recebeu o batismo do Espírito Santo. Porque o irmão Branda ensina assim, na mensagem
parente redentor, que ele fala de Ruth. Quando ela decidiu, ela foi justificada. Quando ela foi trabalhar no campo do Boaz, ela foi santificada. Quando ela deitou no pé de Boaz, ali ela recebeu o Espírito Santo. Quando ela recebe o manto de Boaz, Boaz não dá para ela só o manto. Ela não recebe de Boaz só o manto. Ela recebe também 6 medidas de cevada. Ele manda ela estender o seu roupão e ele coloca no colo dela 6 medidas de cevada. O irmão Branham diz que as 6 medidas de cevada é os 6.000 anos de trabalho de Jesus colocado no colo da noiva. Colocado, derramado na noiva. Os 6.000 anos de trabalho está colocado sob a responsabilidade da noiva. Veja o que nós fazemos com o que Cristo fez. Veja qual é a nossa atitude com o trabalho de Jesus. Vê se viramos a costa para o Calvário ou nós abraçamos o Calvário. Nós tomamos uma posição pelo céu ou nós tomamos uma posição para abandono do céu? E quando ela recebe as 6 medidas de cevada, que é os 6.000 anos de trabalho, ela volta para Noemi. E Noemi fala para ela que agora era a hora dela descansar. Porque o tempo de trabalhar já tinha acabado. O tempo da colheita já tinha acabado. Agora era Boaz que ia resolver a remissão, que é a remissão do nosso corpo. Que o nosso corpo ainda não foi remido 16 elementos. Ele não foi ajuntado ainda. Porque o irmão Branham diz que quando Deus juntou 16 elementos e soprou, formou um corpo físico. E ele falou, Miguel, entra dentro. Gabriel, entra dentro desse outro. E ele entrou dentro do outro. O irmão Branham, aquilo ali é que vai acontecer com nós. Deus soprará em 16 elementos, formará um corpo e a teofania entra dentro. Aí é o corpo glorificado. Aí é o corpo glorificado. E o irmão Branham, ele viveu aqui, ele conseguiu entrar na terceira dimensão, que é a dimensão da luz. Por isso que o irmão Branham viu a revelação da Bíblia. Por isso que o irmão Branham viu, antes da fundação do mundo, o que aconteceu. O irmão Branham viu a serpente possuindo Eva. Não é que ele viu, Deus mostrou por visão para ele. Porque está tudo registrado na quarta dimensão, todo o seu acontecimento. Deus não desperdiciou nada, tudo está gravado. E tudo será mostrado no trono branco, como aconteceu. Não é por palavra, é por imagem. Deus terá seu telão, sua tela, disse o irmão Branham. Na mensagem, a união invisível de Cristo com a sua noiva. Ele estenderá sua tela e mostrará a vida de cada um. É a sua vida que vai falar por você. Porque a vida fala mais alto do que a sua voz. Então no trono branco não tem conversa, não tem justificação, não tem desculpa, porque a sua vida será mostrada.
e a sua vida, ela te salva ou ela te condena? Como Jesus disse, pela tua palavra será justificado, pela tua palavra será condenado. Porque você salvo ou você está condenado, você condenado, depende de você. Porque Jesus já te salvou. Agora você que tem que ver o que você faz com essa salvação. Sabemos que lá na frente tem duas portas esperando nós. Nenhuma das duas nós entramos. Ou na porta do inferno ou na porta do céu. E a decisão quem toma é você aqui. Por isso que o irmão Branham entrou na terceira dimensão. Ele saiu da primeira, física. Ele saiu da segunda, tempo. E ele entrou na terceira. E isso não quer dizer que você vai anular a primeira dimensão. Humanismo, que você é humano, você tem que viver aqui. Como pai, como esposo, como esposa, como neta, como primo. Você tem que viver. Você tem que viver o tempo. Você também tem que viver na dimensão do tempo. Mas quem vai dominar tudo, quem vai controlar tudo, é a terceira. Quem dominava a arca com alimento, era Noé no terceiro andar. O terceiro andar é que controlava o segundo e o primeiro. Os alimentos, a posição tomada, a oração, os louvores, tudo vinha do terceiro andar da arca, onde estava Noé e sua família. Era ali que estava Noé cantando com a família, ali que estava Noé orando. Então é na terceira dimensão que você entra, é ali que você vai orar. É ali na terceira dimensão que você é a luz do mundo. Que Jesus disse, vós são a luz do mundo. Você só é luz do mundo se você entrar na terceira dimensão, porque é a dimensão da luz. É a dimensão rápida. Ela é rápida. A terceira dimensão é rápida. Você olha, você entende com rapidez. Você vê as coisas de Deus com rapidez. Basta Paulo encontrar com Jesus no caminho de Damasco como uma luz. Ele já reconheceu que era Jesus. E ele falou, quem é tu, Senhor? Ele disse, sou Jesus. Quem é tu, Senhor? Se ele chamou de Senhor, ele só chamava a Deus de Senhor. E dali para frente, Paulo se converteu e pregou o evangelho que pregou. Mas quando ele entrou na dimensão da luz, até que ele perdeu um tanto da visão. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então ele é a terceira dimensão. E vós são a luz do mundo. Então você entra onde tem luz. Você é uma luz que entra onde tem luz. E você nunca vê uma estrela chocando com a outra. Porque todos nós somos estrela. Todos nós somos estrela. Porque Deus falou para Abraão, vê a estrela do céu, pode contar? Ele falou, não, Senhor, assim são a sua descendência. Estrelas. São estrelas, nós somos estrelas. Estrela não se choca com estrela. Porque tem uma pressão lá na atmosfera que conserva uma longe da outra, sem se chocar. Cada uma do seu próprio lugar que Deus criou.
ela não sai do seu lugar. Ela fica onde Deus colocou. Ela mostra os eleitos. Os eleitos, por isso que o irmão Branham fala, eleito não persegue eleito. Eleito não persegue eleito. Eleito não causa dano ao eleito. O irmão Branham disse assim, ai de um cristão que coloca outro cristão na justiça. Ai dele. De um cristão que coloca outro cristão na justiça. Porque Paulo disse, não sabeis vós, que vós há de julgar até os anjos? Não sabeis que vós vão julgar o mundo no trono branco? E até os anjos, aqueles anjos caídos, serão julgados por nós. Serão julgados por nós, porque eles causaram reboliço no céu. Porque eles perturbaram as pessoas aqui na terra. Vão julgar até anjos. E se vocês vão julgar até os anjos, não são capazes de julgar as coisas pequenas dessa vida? Então, por que levar o irmão à justiça, disse Paulo? Por que levar o irmão entre ímpios? Será que você não é capaz de julgar as coisas dessa vida? Sendo que você vai julgar o mundo? Até anjo? Moisés julgava Israel no deserto. E quando ficou pesado para ele sozinho julgar, seu sogro falou para ele escolher homens cheios do Espírito Santo e dar para esses homens também a unção para ajudar ele a julgar. Aí Moisés escolheu 70 homens e a sua unção passou para os 70. E os 70 julgavam as coisas fáceis e Moisés julgava difícil. Foi o que seu sogro aconselhou ele. E seu sogro era um cristão. Ora, as coisas difíceis é para profetas. As coisas fáceis é para nós. Isso quando se trata de julgamento. Mas nunca é o ímpio. Nunca é levado ao ímpio. E o irmão Branham disse, ai de um cristão que leva outro cristão à justiça. Ai de um cristão que leva outro cristão à justiça. Você tem Cristo. Você tem o Calvário. O sangue de Cristo. O Espírito Santo. Você tem muita coisa, muito material para trabalhar a favor ou perdão. A favor, a misericórdia ao irmão. Eu vou ler aqui um pedaço da mensagem do irmão Branham. Ela chama Hebreu, capítulo 7, parte 1. Hebreu, capítulo 7, parte 1. Ele fala aqui, nunca deixe que nada atrapalhe a essa igreja. Nunca deixe que nada atrapalhe essa igreja. Nunca deixe que nada atrapalhe a igreja. Se atrapalhar, disse o irmão Branham, se atrapalhar, você é culpado, cada um de vocês. Cada um de vocês. Vocês em sua diferença, na sua diferença igreja. Vocês nas suas diferenças igreja.
Pode ser essa igreja aqui, aquela igreja lá, não importa. Se alguma coisa atrapalhar, você nunca deixa nada atrapalhar a igreja. Mas se alguma coisa atrapalhar, você é culpado. Você em sua diferença igreja. Se alguma coisa vai mal na sua igreja, você é culpado. Porque você é o inspetor dessa igreja. Você é o inspetor dessa igreja, você. Ele não está falando que é o pastor, não. Está falando você é o inspetor dessa igreja. Não é a responsabilidade do pastor. Não é a responsabilidade do pastor. Não é a responsabilidade do quadro de diáconos. É a responsabilidade sua. Você é responsável. Você. Quando um indivíduo, um irmão, ir até aquele irmão e ver se você pode reconciliá-lo. Se não, leva dois ou três com você. Então, volte. Se ele não quiser te ouvir, diga isso à igreja. Então ele está desligado do reino de Deus. Se aquele irmão afastou da igreja, você foi conversar com ele para trazer de volta, ele não quer. Você leva mais dois irmãos, são três testemunhas, ele não quer. Então você fala com a igreja e desliga o irmão. Deus disse, se você desligar aí, eu desligarei aqui. O que vocês desligar na terra, eu desligarei no céu. Não é o pastor que desliga, irmão, não. É a igreja. E se vocês desligar na terra, eu desligarei no céu. Se você tem, se você tem ido através dessa ordem, então Deus, entregará Satanás para a destruição da sua carne. Não é a destruição do espírito nem da alma, porque aquele irmão é salvo. Mas ele está atrapalhando a igreja, então tem que desligá-lo se ele não quer reconciliar. E aí Deus entrega ele na mão do diabo. Não é a igreja que entrega o irmão para o diabo, como foi muito tempo ensinado, que a igreja entrega o irmão para o diabo. Ninguém tem poder de entregar o irmão para o diabo. O irmão não é... Nenhum irmão é dono da alma do outro. Como você vai entregar para o diabo? Quem entrega é Deus. Quem entregou Jó na mão do diabo foi Deus. Foi Deus, não foi o membro da igreja de Jó que entregou Jó na mão do diabo. Foi Deus. Então quem entrega é Deus. Está escrito aqui. Então ele, Deus, o entrega ao diabo para a construção, destruição da carne. Então ele voltará. Se você foi buscar o irmão, ele não veio. Foi mais dois irmãos com você, ele não veio. Então desliga ele. Vai com a igreja e desliga ele. Aquele irmão não faz mais parte do nosso companheirismo. Então vamos parar de orar por ele. Vamos entregar ele na mão de Deus. E Deus entrega ele na mão de Satanás. Eu estou falando isso, irmão, porque quando a Rebeca, filha do irmão Branham, começou a sair fora do caminho, em vez dela tocar hino, começou a tocar rock, o irmão Branham tirou a cinta para bater nela. E Deus falou para o irmão Branham, não faça isso. Então o que eu tenho que fazer? Procura amar ela. Aí o irmão Branham chegou na Meda, falou, Meda, nós temos falado com Rebeca, nós temos orado por Rebeca,
e nada tem dado certo. Vamos entregar ela na mão de Deus. A Meida começou a chorar. E a Meida sabia o que era entregar na mão de Deus. Entregar na mão de Deus, Deus entrega na mão de Satanás. Se a pessoa consertar, voltar para a igreja, amém. Se ele não voltar, Deus leva embora. Se ele não voltar, Deus leva embora. De duas coisas, uma acontece. O irmão Branda disse que um irmão começou a beber cerveja, e o irmão Branda foi conversar com ele não se consertou. Foi mais o irmão conversar com ele não consertou. Aí o irmão Branda disse, dali uns dias ele ficou doente e Deus levou embora. Isso acontece com todo mundo que é salvo e não quer seguir Jesus. Ele não deixa o salvo no mundo, ele leva embora. Olha bem aqui. Então ele entrega para o diabo, para a destruição da carne. Aí o diabo vai trabalhar na carne dele. E aí vem enfermidade, e aí vem problema. Então ele voltará. Isso é certo. Essa é a maneira de fazer voltar. Se ele for um filho de Deus. Se ele voltar. Se ele não for, ora, ele prosseguirá então e o diabo o enviará direto para o inferno. Se ele não voltar, isso mostra que ele não é um filho de Deus. Isso não mostra que ele não é um salvo. E o diabo enviará ele direto para o inferno. Aí ele vai e fala aqui sobre Ló. Agora, os motivos disso, se você simplesmente entrar nisso por alguém, então essa é a diferença. Mas se um homem for culpado, Ló havia descido e se aprostatado. Eu falei assim, Ló era um homem desse, que era salvo, mas tinha se desviado. Ló era um homem desse, de entrada da política, se tornado prefeito da cidade, largou de ser pastor, largou seus pastores, abandonou tudo e foi para a política e era um salvo. Aí ele fala aqui, Ló havia descido e se aprostatado. O irmão Branda diz que aprostatado não está perdido. Então ele estava na graça, quando estava com Abraão. Mas ele havia caído dela. O Ló andou na graça há um tempo, depois ele caiu da graça. E quando ele saiu, Ló, ele foi salvo. Nunca pense que Ló não foi salvo. Ele foi. Ló foi salvo. Porque durante o tempo que ele estava no julgamento, no lugar errado, ele estava no lugar errado. Sodoma e Gomorra. Não é lugar para cristão. A Bíblia diz que o pecado de Sodoma afligia a sua alma justa diariamente. Ele sofria em Sodoma e Gomorra, pelo pecado que ele via. Isso mostra que ele era salvo. Agora, a sua carne estava fazendo algo errado. A sua carne estava fazendo algo errado. Não é a sua alma com o seu espírito, a sua carne. E o que foi o fim dele? Qual foi o fim dele? Ele trouxe mais desgraça. Sua esposa foi transformada numa estátua de sal. Ele teve filho com as suas filhas. Então você pode ver que desgraça isso trouxe. Porque ele tinha caído da graça e nunca mais retornou. Nunca mais voltou para a graça. E Deus teve que tirar ele. Deus teve que tirar ele da terra. Ló. E ele disse aqui no parágrafo 92. Mas ele ainda era irmão caído de Abraão.
Abraão fez tudo o que pôde para trazer ele de volta. Abraão fez tudo o que pôde para trazer Ló de volta. E não conseguiu trazer. E Deus teve que tirar Ló da terra. Porque ele não voltou mais. Ele não voltou mais a Abraão. Tem uma mensagem que o irmão Branham diz: quando Abraão foi com 318 homens lutar a favor de Ló, que estava indo preso, estava sendo levado preso. Libertou Ló e o povo de Sodoma e Gomorra. Ali era a oportunidade de Ló vir embora com Abraão. Ali era. Aquela era a oportunidade de Ló voltar para Abraão. Aquela era a oportunidade. Aquela era a oportunidade. Mas ele não voltou. Ele voltou para dentro de Sodoma e Gomorra e só saiu de lá porque 2 anjos puxou ele pela mão. Ainda teve que puxar ele pela mão. Ló saiu de Sodoma e Gomorra puxado. Porque ele estava fora da graça. E fora da graça morreu. E fora da graça, irmão Branham diz, só traz desgraça. Por isso que nós temos que entrar na terceira dimensão, irmão. Nós temos que entrar na luz. Se nós é luz, vamos entrar na luz. Porque o salmista diz, abismo chama de abismo, mas luz declara outra luz. A luz declara outra luz. Luz, único luz. Treva, único e treva. Joio são atados juntos. O trigo é atado separado. Cresce junto. Vive da mesma chuva, do mesmo sol, da mesma terra. Mas na hora da colheita, o trigo toma um rumo e o joio toma outro. Ali na hora da colheita, um vai para o fogo e o outro vai para a eternidade. A separação está na hora da colheita. E nós já terminou a hora da colheita. Então que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Desejo para cada um de vós uma boa tarde. Que Deus ricamente vos abençoe e que vocês fiquem firmes com Deus, nos braços de Deus, e que Deus possa caminhar vocês em tudo que é bom. Mas se você vê um irmão desviado, não condena ele não. Procura buscar ele. O irmão Branham disse assim: se você não ir buscar um irmão perdido, você está caído da graça. Você vê que você nunca vê Ló procurando Abraão. Você nunca vê Ló ajudando Abraão. Você vê Abraão lutando por Ló e ajudando Ló. Intercedendo por Ló. Ali mostra o caído e o não caído da graça. Aquele que não caiu da graça, luta por aquele que caiu da graça. Mas quem caiu da graça, não luta por aquele que está na graça. Então, desejo uma boa tarde. Desejo para cada um de vocês vitória. E nós vamos agora ver se tem pergunta. Temos. Então, vamos lá para as perguntas. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: o que significa 1 Coríntios 15, 29? Obrigado, pastor Joel, que Deus te abençoe. 1 Coríntios 15, 29. Vamos aqui procurar para nós ver o que está em 1 Coríntios 15. 15 o quê? 29. 15, 29. 1 Coríntios 15, 29. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 29.
Está aqui já em 1 Coríntios 15, irmão Marcelo. Agora vamos no versículo 29, né? Vamos aqui ver o que está falando. De outra maneira que farão os que são batizados pelos mortos. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batiza eles, então, pelos mortos? Então, batiza eles pelos mortos. Aqui, irmão, o que mostra batizar pelos mortos, irmão, é uma coisa séria. Eu não tenho assim um esclarecimento bem claro do irmão Breno nesse versículo. Batizar pelos mortos. Não temos. Mas nós sabemos, irmão, que nós temos nossos irmãos mortos sepultados, que eles serão ressuscitados. E nós batiza, nós toma ceia, nós vivemos uma vida santificada com Deus, porque é a nossa vida que vai ajudar eles a sair do túmulo. Porque sem nós, eles não são aperfeiçoados, disse Paulo aos Hebreus. Sem nós, eles não são aperfeiçoados, porque eles são uma asa, e nós é outra asa. E essas duas asas se unirão para subir o corpo para o céu. Então nós batizamos, nós tomamos ceias, nós procuramos viver uma vida consagrada a Deus. Fazendo isso, nós estamos ajudando nossos irmãos mortos que morreram. Então nós sabemos que eles vão ressuscitar. Mas eles precisam de nós, porque nós é outra parte deles. E sem nós, eles não são aperfeiçoados. Porque eu creio que nós batizamos, tomamos ceia, procuramos viver uma vida limpa, tanto para ajudar nós, como para ajudar eles que estão no túmulo. Eu creio que... Eu não estou enfiando uma estaca que é isso, mas dá a entender que tudo que nós faz é para ajudar nossos irmãos que estão no túmulo, sair do túmulo. Vamos para o estudo de oração, então. O irmão Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, e pede oração à sua família e queridos irmãos da fé. Joel William, seu favor e família. Benedita Nint, seu favor e família. Então nós vamos orar, irmão, e pedir para Deus ter misericórdia de nós, não deixar nós ter ódio no coração, que Jesus disse bem, aventurado os limpos de coração, porque esse é que vai ver Deus. Não deixar nada atrapalhar a igreja, não ser um tropeço para a obra, mas procurar ser uma luz, porque você é uma luz. E você sendo uma luz, você vai aonde está a luz. E a luz está na terceira dimensão. É ali que o irmão Brando viveu. E é ali que nós temos que viver. Na terceira dimensão. Nós temos que fazer algo na primeira, na segunda, que é materialismo e tempo. Mas nós temos mesmo que viver. Viver é na terceira dimensão. Mas nós passamos na primeira e na segunda. Mas quando trata de viver, descansar, mesma coisa, você trabalha na cozinha, você trabalha na sala, mas na hora de dormir é no quarto. Então você vive na primeira dimensão, vive na segunda, mas aonde você dorme mesmo, você descansa, é no quarto. Assim, é na terceira dimensão que nós temos que viver, é na terceira. Senhor Deus, abençoa teus filhos, tuas filhas, dá para cada um deles saúde e força, que nós podemos viver onde a Umbanda viveu, na terceira dimensão, aonde está a luz. É ali que nós vemos, é ali que nós vemos as distâncias, é ali que nós temos a rapidez, é ali que nós não somos lerdos. Como o apóstolo Paulo, como Estevão disse, vocês são tardios para entender, vocês são tardios
Jesus disse para os dois no caminho de Maús: vocês são tardios para entender, porque não está na terceira dimensão. A terceira dimensão deixa nós rápido, nós entendemos com mais facilidade, nós vemos as coisas mais de longe. Então, ajuda-nos a entrar na terceira dimensão, Pai, a dimensão da luz, para que nós vivemos em luz. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.